Trabalhando como CLT no padrão comum, eu cheguei no salário de R$18.000 aos 24 anos de idade. E hoje eu vou abrir para vocês totalmente aí a minha carteira de trabalho. Vou mostrar todos os meus contratos que eu tive até hoje, nesses 7 anos de experiência trabalhando para outras empresas. Vou mostrar todas as datas e as evoluções salariais que eu tive e como eu fiz para conseguir tudo isso. Bom, na verdade faz um mês que eu me demiti, mas isso não vem ao caso. Mas se você ficar até o final do vídeo, eu vou falar mais sobre isso e também vou te contar como que eu fiz para conseguir todos esses aumentos salariais e essas boas oportunidades da minha carreira. Bom, então aqui tá a minha carteira de trabalho para vocês. Eu realmente estou mostrando aqui a tela do meu computador, estou gravando aqui a minha carteira de trabalho online. Mas como vocês podem ver, eu censurei algumas informações aqui, obviamente, que eu não vou ficar mostrando meu documento, essas coisas, nem algumas informações das empresas, mas tá aqui para vocês, eu vou mostrar tudo para vocês como foi a minha evolução. Então, como vocês podem ver, eu passei por 4 contratos de trabalho até hoje. O primeiro deles foi no C6 Bank, depois no Boticário, depois no iFood e depois na Revolut, que é uma empresa, é a maior fintech da Europa. Então aqui ele mostra o meu cargo, né, que eu passei. Como vocês podem ver, eu sempre fui aqui engenheiro de software, né? Só que são vários nomes diferentes para a mesma coisa que é ser programador, basicamente. Então, aqui o meu cargo mais antigo está como Senior Tech Analyst, né? Analista de tecnologia sênior, mas é porque o meu último cargo nessa empresa foi esse Senior Tech Analyst, né? Mas o meu primeiro cargo foi outro e vocês já vão ver. E como vocês podem ver, o meu salário subiu bastante e bem rápido, né? Aqui logo no meu primeiro emprego tá R$7.000, mas tá errado, né? Isso aqui é o último salário ou a média, alguma coisa assim. Mas então, para vocês entenderem isso, vamos ver os detalhes de cada posição. Então, começando pela minha posição aqui no C6 Bank. Então, aqui tem todas as informações do meu contrato com o C6 Bank, todas as datas do que aconteceu. Então, como vocês podem ver, eu fui admitido, né? Fui contratado no dia 6/7 de 2020. E por quê, né? Normalmente eu falo aqui nesse canal que eu comecei a trabalhar no início de 2019, mas isso foi porque no início de 2019 eu estava começando o meu estágio nessa mesma empresa que é o C6 Bank. Mas o estágio não fica registrado na carteira de trabalho, então eu não tenho essas informações aqui, infelizmente. Mas, para quem quer saber, o meu estágio, eu tinha o salário de R$2.000 e eu era estagiário de análise de dados. E bom, depois de 1 ano e meio como estagiário, ganhando R$2.000 de salário, mais benefícios, então ganhava mais uns R$1.000 de VR, mais tinha seguro, tinha um monte de coisa, então era bem premium, né, o meu estágio. Então foi bem legal essa oportunidade que eu tive. Eu consegui essa oportunidade através de uma parceria da faculdade que eu fazia. Então foi bem legal isso. Mas aí em 2020, no meio do ano, eu fui efetivado e me tornei analista júnior de dados, como vocês podem ver aqui. E com isso, meu salário foi de R$2.000 para R$4.087 por mês. Bom, e aí do meio de 2020, eu continuei aqui como analista júnior de dados. Aqui já era começo de 2021, o meu salário subiu um pouco por causa de reajuste, né? Foi para 4.100. E aqui no mês de maio, eu finalmente não, né? Foi bem rápido, eu fui promovido para analista pleno de dados. Então, aí eu já era pleno só com mais ou menos 1 ano aí de carreira, alguma coisa assim, menos, né? Alguns meses. E como pleno, lá em 2021, meu salário estava como R$6.000 por mês. E logo ele foi reajustado aqui para 6.600. Ou fui promovido, eu não sei, não lembro para falar a verdade. E como que eu subi tão rápido aqui, né, de estagiário para júnior para pleno? Bom, eu era bem proativo aqui, eu era aquele maluco que trabalhava muito mesmo aqui nessa empresa. Então eu lembro que eu trabalhava escondido, quando não podia, né? Porque estagiário só pode trabalhar 6 horas por dia, né? Mas eu trabalhava aí, ficava tentando, em casa, né? Ficava tentando pensar as coisas, adiantar as coisas na folha de papel, assim, o que dava eu ficava tentando adiantar para entregar cada vez mais, né? Estagiário é maldito, né? Fica tentando trabalhar muito e aí depois o sênior, o pleno lá, cansadão, tem que ficar aguentando o estagiário que é super motivado, né? Mas aí isso resultou em uma carreira rápida para mim, né? Então eu lembro que até na época que eu era estagiário ainda, eu recebi um reconhecimento da empresa. Então até vou mostrar aqui para vocês. Então na época que eu era estagiário, eu até recebi aqui esse reconhecimento aqui da minha empresa. Eu fui o funcionário destaque da minha equipe e isso não era só entre os estagiários, né? Entre qualquer pessoa da equipe lá, minha equipe inteira de dados na época, eu fui reconhecido como um funcionário destaque, né? Então é por isso que eu consegui crescer tão rápido aqui na minha carreira, no início da minha carreira. E logo mais aqui em 2022 eu já estava recebendo R$7.000 por mês. Tirei algumas férias aí remuneradas bem gostosas, né? E o meu salário foi para 7.600 aqui na época que estava indo para o final do meu contrato. E aqui o meu cargo já era Senior Tech Analyst.
Mas eu não era sênior, tá? Isso aqui era só o nome que tinha lá dentro da empresa, mas isso aqui era um cargo de pleno, na verdade. Era um quase sênior, né? Mas eu tinha bem pouco tempo de experiência, né? E já estavam me chamando de sênior aí, mais ou menos, né? Isso aí é bem legal, bem difícil de você lidar também, porque eu tinha bastante insegurança nessa época, mesmo tendo um cargo bom aí, tendo bastante responsabilidade, fazendo bastante coisa na empresa. E aí, o que aconteceu, né? 6/2/2023, se você pesquisar no Google aí, talvez apareça essa informação, não sei dizer, mas esse dia aí teve um layoff, uma demissão em massa do C6 Bank e, obviamente, como vocês podem ver aqui, eu saí nesse layoff, fui demitido da empresa. Bom, essa demissão foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo na minha vida profissional. Por quê? Primeira coisa, eu ganhei uma bolada de dinheiro aí de uma vez, né, por causa da rescisão e das multas contratuais que eu recebi. E depois disso, logo na mesma semana aí que eu fui demitido, eu já consegui outro emprego através de indicações de um rapaz que trabalhava comigo aqui no C6 Bank. E aí eu fui contratado aqui nessa empresa que foi o Grupo Boticário. E quando eu fui contratado aqui, eu entrei como Developer 3 aqui, que é o cargo lá, o nome do cargo lá dentro, mas isso significa que eu era sênior, então finalmente eu tinha oficialmente o cargo de sênior. E só voltando aqui para vocês verem, essa aqui foi a minha evolução salarial aqui do C6 Bank, né? Comecei aqui em 4.000, fui para 6.000, subi para 7.000 e acabou aqui quase no 8.000, né? E aí, quando eu entrei no Grupo Boticário, eu entrei já com um salário de 10.000 reais por mês. Então, eu recebi um aumento de 2.000 reais na minha demissão, além de todas as multas contratuais, que é uma bolada. Eu recebi aí, eu vou falar para vocês, recebi uns... não lembro, na verdade, uns 40, 50 mil reais, tudo de uma vez. E aí, teve aqui uns ajustes de salário logo perto do início do contrato. Tirei as minhas férias, tive um aumento para 11.000 reais. O pessoal teve uma chamada lá no final do ano, falaram: você tá indo bem, né? Tá performando bem, vamos te dar um aumento. E o meu salário subiu para 11.000 reais, aí fiquei bem feliz. Bom, eu esqueci de falar antes, mas aqui no C6 Bank eu trabalhava na área de investimentos, então isso quando eu era aqui desenvolvedor, né? Senior Tech Analyst, Tech Engineer. Eu trabalhava na área de investimentos, então eu criava aí, programava mesmo os gráficos de investimentos, de aplicações que você fazia lá no aplicativo do banco. Se aquilo ali estava funcionando, é minha culpa. Se não estava funcionando lá no aplicativo do C6 Bank os investimentos, também era minha culpa, beleza? Então foi uma área aí que eu gostei bastante de trabalhar, e eu também trabalhava com uma equipe muito boa e muito legal, porque a gente criava muitos serviços do zero, já que o banco estava aí no seu início da sua existência, né? Porque eu entrei no C6 Bank, o banco ainda nem existia, né? Nem se chamava C6 Bank direito. Então eu pude criar bastante serviços do zero aqui, foi bem legal essa experiência que eu tive no C6 Bank, eu tenho bastante gratidão tanto ao trabalho que eu tive aqui, as coisas que eu trabalhei e a equipe que eu tive. Já aqui no Grupo Boticário foi uma estadia um pouco mais rápida do que o C6 Bank, eu fiquei de 2023 a final de 2024, então eu fiquei mais ou menos aí 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Mas aqui no Grupo Boticário também eu tive uma equipe muito legal, cara, que eu tenho muito carinho até hoje. E o meu trabalho no Grupo Boticário também era muito legal, cara. Foi uma empresa bem gostosa de trabalhar. Eles tinham políticas de bem-estar do funcionário bem legais, por exemplo. Eu lembro que quando você tem um filho, né, e você tem aquele auxílio, ficar um tempo sem trabalhar, mais remunerado, era bem longo, então era bem legal, aí, tanto para o homem quanto para a mulher. O Grupo Boticário foi um bom lugar que eu trabalhei. E bom, aqui no Grupo Boticário, meu tempo todo eu era sênior, eu estava indo atrás de uma promoção para especialista nessa época, eu já estava querendo bastante chegar nisso. E aqui nessa empresa eu trabalhava na área de logística de entrega de pedidos. Então, ainda era programador, eu era desenvolvedor back-end, mas eu trabalhava, não era mais na área de investimentos como era no C6 Bank, aqui era logística de pedidos. Então, quando tinha entregas aí no Brasil, o meu time que cuidava de fazer isso funcionar. E agora eu vou falar uma coisa bem interessante que aconteceu comigo nessa época. Aqui quando eu estava trabalhando no Grupo Boticário, eu já estava aí como sênior, já estava buscando minha posição como especialista e eu estava me sentindo bem pronto para chegar para um próximo nível. E qual era esse próximo nível? Eu queria conseguir um emprego no exterior, né? Ganhar em dólar, que é uma coisa que muita gente busca quando você trabalha como programador. E aí o que eu fiz nessa época? Eu comecei a comprar um monte de curso,
comecei a fazer mentorias, comecei a estudar por vídeo no YouTube, comecei a entender o que eu precisava fazer para conseguir um emprego melhor, para conseguir esse emprego no exterior ganhando em dólar. E aí a minha meta era conseguir um emprego ganhando 30 mil reais, né? Isso que eu queria conseguir, por exemplo, no ano de 2025. Então, no C6 Bank foi uma empresa que eu entrei através da indicação da faculdade. No Grupo Boticário eu entrei através da indicação de um amigo meu que trabalhou junto comigo, né, um colega. Agora, para minha próxima colocação, né, meu próximo emprego, eu queria muito conseguir uma empresa que realmente, sabe, pagasse um salário bom e que eu desejasse muito trabalhar nela. Então, para isso, eu saí comprando curso, estudando bastante. Então, nessa época, minha cabeça mudou muito. Minha visão sobre entrevistas de emprego ficou muito mais madura. E se você sente que você está nessa etapa também, que você quer conseguir correr atrás de um emprego muito melhor, eu tenho uma indicação para fazer, que é o Roadmap para o seu próximo emprego, que é um curso do Augusto Galego, que é um grande amigo aqui do canal e é um grande, cara, youtuber aí da área de programação. Então, com certeza, na minha opinião, o Augusto Galego é a maior referência técnica aqui dentro do YouTube, e nesse curso ele está ensinando basicamente tudo que você precisa saber para você conseguir o seu próximo emprego, e esse próximo emprego ser o melhor possível aí, até com módulos dedicados aí para você conseguir o seu emprego em dólar. Inclusive, eu tenho uma aula dentro desse curso porque o Galego me convidou para gravar uma aula para esse curso, então deem uma olhada, eu indico muito aí do fundo do meu coração, com sinceridade, tá no primeiro link da descrição, cliquem aí para terem uma ideia de como é o curso e decidirem se faz sentido para você. E esse aqui foi o meu salário dentro do Boticário, então ele começou como 10 mil, ele não chegou a subir tanto, né? Foi aqui para 11.500, foi o máximo que eu consegui até eu pedir a minha demissão. E aí, quando eu apliquei tudo isso que eu estava aprendendo, eu consegui uma entrevista para o iFood. Então eu estava trabalhando para o iFood aqui a partir de novembro de 2024, foi quando eu fui empregado, e vocês até acompanharam eu trabalhando para o iFood nesse canal aqui, meus primeiros vídeos eu estou trabalhando para o iFood. Então o meu cargo era Software Engineer L13, acho que é isso, e esse era o cargo também de sênior aí dentro da iFood, então foi uma época muito boa que eu estava trabalhando. E o meu salário estava como 13.700, então foi mais um aumento legal aí que eu tive trocando de uma empresa para outra. No iFood eu trabalhava também na área de logística de pedidos, então era a mesma área de atuação que eu fazia lá no Grupo Boticário, então isso valeu bastante também para eu ser empregado aqui. Mas nessa época, eu vou ser sincero para vocês, nessa época eu já estava cansando um pouco de programação, mas tem vários ciclos e épocas na nossa carreira, né? E, sendo sincero, nessa época aqui eu estava um pouco desanimado e às vezes eu sentia que eu não produzia tudo que eu queria produzir. Mas mesmo assim eu segui bem firme aí na minha busca do meu trabalho para o exterior. E aí depois de alguns meses aqui trabalhando para o iFood, né? Em março de 2025, foi quando eu pedi demissão de novo, agora me demitindo do iFood. Eu saí também de uma equipe muito legal que eu gostei muito de trabalhar junto, e eu fui finalmente para Revolut, que é a empresa do exterior aí da Europa. A Revolut me contratou, como vocês podem ver, como CLT, então na prática, na verdade, eu estava trabalhando para o Brasil, mas é uma empresa baseada na Europa, então os salários são de nível europeu, né? Ou quase isso, pelo menos. Porque o que aconteceu? Eu entrei na Revolut como júnior, como vocês podem ver aqui, ó, engenheiro de software júnior, então eu era sênior já há alguns anos, mas eu entrei com esse cargo bem mais baixo, mas com um salário bem mais alto, ganhando 18 mil reais por mês. E aqui é o salário do título do vídeo aí, né? Como eu finalmente consegui chegar nesse salário aqui, que é bem alto para a maioria das pessoas, mas eu estava como desenvolvedor júnior, o que dava bastante capacidade de eu ser promovido na empresa e pegar salários bem maiores. Por quê? Quando eu estava fazendo a entrevista de emprego para essa empresa, eu estava fazendo para o cargo de pleno, na verdade, e para esse cargo de pleno, o meu salário era de 27 mil reais que eles estavam me oferecendo. E aí, trabalhando aqui para a Revolut, eu finalmente realizei o meu sonho, que era de trabalhar para uma empresa do exterior, nesse caso aqui para a Europa. Bom, aqui na Revolut eu trabalhava com um sistema muito mais crítico do que os outros que eu trabalhei. Aqui eu trabalhava com sistemas de transações, então fazia transações financeiras mesmo, o que se parar de funcionar, né, se tiver algum incidente aí de madrugada, é o fim do mundo, né, a gente tem que resolver, não tem jeito. Mas aí o que aconteceu um pouco aqui, né, nessa época que eu já tinha meu canal no YouTube, eu tava mostrando tudo pra vocês, eu tava bem feliz que eu tinha realizado esse sonho de trabalhar pro exterior, mas fazia um tempo que eu tava um pouco desanimado com os meus empregos aqui como programador. Eu também atingi esse objetivo que eu queria tanto, que era trabalhar pro exterior, e aí eu senti de novo que bateu um pouco de desânimo, tava tendo algumas dificuldades no trabalho, e aí aqui, ó, em mês 9 desse ano, né, faz pouquinho tempo, eu me demiti de novo.
Tem a terceira empresa aí que eu me demito. E engraçado que as 3 empresas que eu me demiti, eu tava ganhando mais de 10 mil reais, né? E sendo jovem, então eu larguei vários empregos bons aí na minha vida. Mas é isso, eu acho que a gente tem que correr riscos mesmo. Todos esses momentos que eu me demiti, eu nunca me arrependi depois. Até essa última demissão, até agora eu não me arrependi nem um pouco. Hoje em dia eu tô me dedicando bastante aqui a esse canal do YouTube, tô criando outros canais no YouTube, tô vendo aí várias formas de empreendimento. Eu testei aí, corri atrás de freelance, de propostas com outras empresas dentro do ramo de programação, de tecnologia. Estou experimentando várias coisas diferentes, estou vendo que dá para fazer dinheiro de várias formas nessa vida. Até no meu último vídeo eu expliquei como que eu consigo fazer 24 mil reais por mês com esse canal do YouTube. Então para você aí que está na sua carreira CLT, tá com medo de tomar o seu próximo passo aí na sua vida, não tenha medo, arrisque, faça as coisas que depois você não vai se arrepender e você com certeza aí vai sair dessa com ótimos aprendizados, seja aí testando coisas muito diferentes, seja você dando só o seu próximo passo na sua carreira. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa transparência que eu trouxe bem grande nesse vídeo. Se você gostou dele, deixa o seu like, deixa o seu comentário pra gente conversar e se inscreve no canal para ver os próximos vídeos, ativa o sininho que eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês sobre os meus próximos empreendimentos. Então, um abraço!